Então, isso que eu vou colocar aí é um resumo do que a gente já viu. Não é? É um sumário de como a gente lida com as constantes de equilíbrio. Tudo isso que eu vou escrever aqui nós já falamos. Então, em primeiro lugar, que a forma geral, né, de expressar a constante de equilíbrio é aquela que envolve as concentrações de produtos, o produto da concentração dos produtos, elevado aos coeficientes estequiométricos respectivos, pelo produto da concentração dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos respectivos. Isso vocês estão carecas de saber desde o primário, né? Vocês foram lá na escolinha, carregando a lancheirinha, uma madeirinha, aí a tia falou para vocês, constante de equilíbrio, lembra do coeficiente estequiométrico. Então não tem novidade nenhuma. Mas o que eu chamo a atenção de vocês desde o começo? Que a constante de equilíbrio, ela deve ser vista, ela pode e deve ser vista, também como a probabilidade da reação química acontecer. Então, vocês têm bom dia, vocês têm uma equação química qualquer, vocês nunca fizeram aquela reação, vocês olham para a constante de equilíbrio dada e vocês sabem se aquela reação, se ela vai acontecer ou não em grande extensão. O que isso quer dizer? Se ela vai gerar ou não bastante produto. Essa noção, esse conceito de probabilidade de formação de produto, se vocês se acostumam a olhar a constante de equilíbrio dessa forma, fica muito fácil entender por que eu acho que é na segunda lista de exercícios, por que eu pergunto para vocês, olha, se eu misturar A com B, vai acontecer alguma reação? Uai, vocês calculam a constante de equilíbrio daquela reação hipotética. Se for um número muito pequeno, não. É que nem ácido acético em água, né? É como ácido acético em água, né? A ionização vai acontecer? Vai. Vai acontecer em grande extensão? Não, não vai acontecer em grande extensão. Então, dependendo do que eu quero saber, eu uso ou não uso essa informação. Mas a constante é da ordem de 10 a menos 5. Eu sei que a probabilidade da reação acontecer é pequena e que pouco produto vai ser gerado. Então, essa é uma abordagem, né? Então, a constante de equilíbrio, ela pode ser olhada com uma probabilidade da reação acontecer. Então, quanto maior a constante de equilíbrio, mais provável é que essa reação aconteça, né? Se ela for pequenininha, reagente está sendo favorecido, a reação está toda deslocada ou está deslocada no sentido dos reagentes, eu tenho pouco produto sendo formado, probabilidade pequena da reação acontecer. Aí nós vimos algumas coisas interessantes, né? Quando nós discutimos, por exemplo, hidrólise, né? E aí eu coloquei desse lado aqui que é para escrever os pensamentos, né? A reação, quando eu coloco acetato, por exemplo, em água, vai acontecer hidrólise, né? O íon acetato, ele não vai reagir com a água, ele vai reagir com o íon H+, que vem da autoionização da água, certo? Certo? Mas eu escrevo desse jeito aqui, ó. Vamos falar de hidrólise, a gente escreve assim, por exemplo. Tá certo? Eu coloco água. Por que eu coloco a água se o íon acetato não vai reagir com a água? Está aqui na ponta da língua, né, Vitor? Não exatamente. Todo mundo concorda que na hidrólise, por exemplo, eu dou muito, ao invés de falar um sal X, né, um íon, um ânion X ou um cátion Y+, um ânion X-,
Eu dou exemplos concretos, porque vocês fizeram no laboratório. Então, eu falo muito de acetato, falo muito de ácido acético, mas é óbvio que vale para qualquer ácido fraco e vale para qualquer sal, né, que origine, que tenha íons que promovam a hidrólise. Se o íon não vai reagir com água, por que essa é a reação de hidrólise? Exatamente, porque eu tenho que levar em consideração o equilíbrio da água. Quando eu olho a hidrólise que o íon causa, o que eu estou vendo? Essa reação aqui é a soma de duas reações. É a soma de duas reações, olha. O íon acetato, quando ele cai em água, ele vai reagir com H+, que vem da autoionização da água. Olha, mas se ele está tirando o H+, que vem da autoionização da água, ele está afetando o outro equilíbrio que existe, que é o de autoionização da água. Então, o equilíbrio... Eu não estou colocando aqui mais H2O, não estou colocando aqui H3O+, só para simplificar. Então, o outro equilíbrio da água... é esse aqui, não é? Quem é essa constante aqui? Que eu vou chamar de Kc, porque eu vou expressá-la em concentração. Quem é essa constante? É o que do ácido acético? É o Ka do ácido acético? É o inverso. Ora, essa reação aqui é a concentração do ácido acético dividido pela concentração de H+, vezes a concentração de acetato. Ora, mas no caso do ácido acético, a gente sabe que a equação de ionização, escrevendo também na forma simplificada, é essa aqui, não é? Isso aqui tem um Ka, que é a constante de ionização do ácido. Isso aqui é igual à concentração de H+, vezes a concentração de acetato, dividido pela concentração de ácido acético. Certo? Qual a relação que existe entre isso aqui e isso aqui? O inverso. Eu esqueci de abaixar isso. Olha, se vocês olharem aqui, é isso aqui. Então, esse Kc é igual ao inverso do Ka. Então, a constante de equilíbrio da reação inversa de uma dada reação é o recíproco da constante original. Tá certo? Se eu inverto a reação, a constante de equilíbrio é o recíproco da constante de equilíbrio original. Mas tenho mais uma informação aqui. Então, esse Kc aqui é igual a 1 sobre Ka do ácido acético. E essa equação aqui é o equilíbrio de autoionização da água. Se eu somar as duas equações, eu vou ter acetato mais água, porque esse H+ aqui eu cancelei, dando ácido acético mais OH-, que é a equação de hidrólise. Então, a equação de hidrólise é a equação na qual o sal promove a hidrólise da água, né, e promove a hidrólise. Na verdade, ele representa dois equilíbrios. Tem dois equilíbrios aí que estão embutidos na equação. E qual é essa? Já que isso aqui é a constante de hidrólise,
A constante de hidrólise vai ser o quê? A soma das constantes? Vai ser a soma das constantes? Não, vai ser o produto das constantes. Ah, Dalva, como é que você sabe? É só montar a equação. Né? Em primeiro lugar, a constante de hidrólise não tem soma de termos de concentração, tem produto, então não pode envolver uma soma. Então, essa constante de hidrólise, ela é a concentração de OH- vezes a concentração de ácido acético, estou colocando aqui pequenininho, dividido pela concentração de acetato. A gente já viu em sala de aula que se eu multiplicar isso aqui por H+, sobre H+, fica evidente que isso aqui é isso aqui, que é o recíproco do Ka, e que isso aqui é o Kw. E isso aqui é 1 sobre Ka. Então, quando eu somo as duas equações, eu vou fazer um produto das constantes. O Kw vezes 1 sobre Ka. Então, isso a gente já viu, a gente só não formalizou. Então, na reação inversa, a constante de equilíbrio da reação inversa é o recíproco da constante de equilíbrio da reação direta. Ou seja, se eu tenho uma reação do tipo A, é a reação mais simples que existe, tá? A mais B, isso aqui tem uma constante Kc. Então, a reação inversa vai ter um Kc', que é igual a 1 sobre Kc. Porque vai ser o A sobre a concentração de A sobre a concentração de B. Nós também vimos, acabamos de ver, que quando uma reação é escrita como a soma de reações intermediárias, então a constante de equilíbrio dessa reação é o produto das constantes das reações intermediárias. Tem um exemplo legal, né? A ionização, por exemplo, do ácido fosfórico. H3PO4 aquoso. Isso aqui é o Ka1 do ácido fosfórico. Depois, esse dihidrogênio fosfato
Ele pode sofrer uma outra ionização, gerar um íon H+, mais o íon monohidrogênio fosfato. Isso aqui corresponde ao Ka2. E finalmente, saúde. E finalmente, o íon monohidrogênio fosfato pode sofrer ainda ionização, gerando o íon H+, e o íon fosfato. E esse é o Ka3. Sabendo disso, se eu precisar da constante da reação dessa reação aqui, eu sei exatamente como eu tenho que proceder, mesmo sem ter o valor dessa constante. Porque se eu somar essas três reações, o que vai acontecer? Esse dihidrogênio fosfato vai ser cancelado com esse dihidrogênio fosfato, esse monohidrogênio fosfato vai se cancelar com esse monohidrogênio fosfato e vai sobrar H3PO4 dando 1, 2, 3 íons H+, mais íon fosfato, que é aquilo ali. Qual é essa constante aqui? Exatamente. Então, eu não preciso ter... Eu não preciso ter a constante, se eu sei manipular as informações disponíveis. Nós também já vimos isso aqui, né? Eu só não quis dar o exemplo da hidrólise de novo, mas nós vimos exatamente isso quando nós obtivemos a constante de equilíbrio de hidrólise, né? Que nós já vimos também é o Kb, né, do íon. E falta só mais uma coisa. O que falta? Oi? Não. Das operações envolvendo constante de equilíbrio. Oi? Não, das operações envolvendo constante de equilíbrio com reação, o que falta? A gente viu o que acontece quando eu somo equações, a gente viu o que acontece quando eu somo equações com a constante, o que acontece quando eu inverto a equação, e falta o que só? Multiplicar por o quê? Que chamam o que esse número absoluto? Não? Coeficiente estequiométrico, não é? Então, se você tem... Então, antes de eu escrever ali, se você tem uma reação do tipo AA mais BB dando CC mais DD, a constante de equilíbrio, que eu vou chamar de Kc, ela vai ser a concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico, concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de A, concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico B. Se eu multiplicar esses coeficientes estequiométricos por um número inteiro, ou por um número fracionário, se eu multiplicar aqueles coeficientes estequiométricos por algum número, isso vai ter um efeito na constante de equilíbrio? Não. Não vai? Não. Será? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos multiplicar por 2, tudo. Então, aqui vai ser 2A
aqui vai ser 2B, aqui vai ser 2C, aqui vai ser 2D. Então, isso aqui vai ser 2C, isso aqui vai ser 2D, isso aqui vai ser 2A, isso aqui vai ser 2B. Qual vai ser a relação dessa constante de equilíbrio agora, onde eu multipliquei tudo por 2, com a constante de equilíbrio anterior? Olha que coisa, a nova constante, Kc, que eu vou chamar de Kcelinha, vai ser igual ao Kc original elevado ao quadrado. Peguei vocês, hein? Todo mundo falou, não muda, muda. É por isso que na hora que vocês fazem o balanceamento, vocês sempre têm que usar os menores números inteiros possíveis. Ah, Dalva, mas eu vou fazer o balanceamento de uma reação qualquer, é melhor eu colocar lá o coeficiente estequiométrico meio, 3 meios, fica mais legal, né? Não pode, a menos que seja a reação de formação da substância.